O texto de hoje é do Marlon, é do livro Espelhos da Alma. É um trechinho só que tem tudo a ver com o nosso tema. Então, a partir de tudo que a gente já estudou, já aprendemos até aqui, nós começamos a verificar que há a existência de duas dimensões de nós mesmos. Um eu, que eu reconheço, que aceito, que admiro e mostro a todos. E um não eu, que é uma parte que eu não aceito, que eu recrimino, que eu julgo, que eu condeno e escondo de todos. O não eu aqui entre aspas, porque ele faz parte de mim sim, mas o não eu porque a gente faz de conta que não é da gente, né? Esses opostos em nós são chamados de persona e sombra. Na psicologia analítica, são vistos como dois irmãos ou então duas irmãs. Trata-se de um par de opostos. A persona é a pessoa pública, a oficial, a adequada, a parte conhecida por mim e mostrada aos outros. E a sombra é a persona escondida, solitária, inadequada, a parte que eu escondo dos outros e o que é pior, de nós mesmos. A persona, ou como denominamos cotidianamente, a máscara, é um aspecto essencial da psique para a convivência em sociedade. Afinal, se cada um agisse unicamente de acordo com seus desejos e impulsos, seria impossível a permanência ao lado da maioria das pessoas. Então, precisa da persona, da máscara para a convivência. O grande problema das máscaras não está no uso que fazemos delas, mas no desconhecimento ou na inconsciência delas em nossas vidas. A dificuldade está em acreditarmos que realmente somos aquela pessoa que age da forma racionalmente estabelecida e idealizada. Somos, portanto, capazes de crer nisso. E quando temos atitudes, pensamentos, desejos ou sensações contrárias, ficamos atônitos e damos justificativas descabidas por não conhecermos e assumirmos esta outra parte de nós mesmos. Mas, além disso, vamos abordar com mais profundidade o quanto essa tentativa de negação da sombra resulta em dificuldades dos nossos relacionamentos e impedimento da verdadeira transformação moral. Muitas vezes o que estamos fazendo em termos de crescimento interior é quase nulo. Temos crescido em aparência, evolumando as máscaras, nos adequando às exterioridades, acreditando que isso seja a transformação que nos cabe, sem percebermos que essa mudança é superficial e impermanente. Stein diz que a persona é a pessoa que passamos a ser em resultado dos processos de aculturação, educação e adaptação dos nossos meios físico e social. E a sombra é uma estrutura complementar, como uma contrapessoa ou uma subpersonalidade que deseja o que a persona não permite. É preciso, então, maturidade para compreender que nós não somos apenas essa máscara que nós exteriorizamos, e nem apenas a sombra. Constituímos-nos no somatório das duas e muitas outras facetas ou partes que compõem o ser humano. O problema é que, na maioria de nós, essa oposição interna encontra-se como uma grave dissociação, está dissociada. O homem moderno vive distante de si e sua alma exige contato, completude e integração. Quando não identificamos essa solicitação para a comunhão interna, adoecemos de diversas maneiras, sejam pelos transtornos de humor, pelos problemas de relacionamento, as doenças psicossomáticas, as emoções desequilibradas. A sombra, portanto, não silencia a repressão. Muito pelo contrário, quanto mais a consciência tenta forçar a anulação, mais a personalidade sombria reage.
Usa então dessa mesma força para sabotar a personalidade aparente e atua declaradamente mostrando esse outro lado de nós ou manifesta os sintomas já citados. Então, quanto mais energia investimos nesse ocultamento da sombra, mais força nós damos a ela. Parte mais importante, né? E com isso emerge, a sombra emerge, produzindo uma briga de opostos que somente encontra solução no diálogo interior e na aproximação dos dois polos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Algumas carinhas novas aí que eu estou vendo pela primeira vez. Vocês são corajosos, né? Chegar nessa É praticamente se atirar no meio do furacão. Mas sejam bem-vindos. Para nós é sempre um prazer tê-los aqui. Nós temos todos esses nossos encontros gravados, disponíveis na internet. Então vocês podem acompanhar por lá. Muitos, aliás, estudam por lá e depois vêm presencialmente. Então é sempre um prazer tê-los todos aí. E para nós é sempre uma grande alegria poder auxiliá-los. Dúvidas que vocês possam ter, basta conversar conosco que a gente orienta aí onde ler, onde buscar, onde estudar. Bom, o texto de hoje é espetacular, né? O Marlon é fantástico nas posturas, na forma como ele expõe o pensamento. E ele trabalha de uma forma muito interessante essa dualidade que existe na relação persona e sombra, que nós começamos a estudar na semana passada, o modo a máscara ou a persona, e que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais para discutir alguns aspectos mais importantes, especialmente aplicados à nossa vida, especialmente aplicado ao autoconhecimento, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa relação entre persona e sombra, essa relação entre aquilo que é revelado, persona, e aquilo que é oculto, a oposição ao que não é revelado, a sombra, na nossa vida. E como que essa sombra se manifesta em nós, né? E às vezes, ou frequentemente, se nós não estivermos atentos a isso, nós não percebemos que aquela nossa postura, que aquele nosso comportamento é uma manifestação sombria, do aspecto sombra. E acreditamos que é egoicamente escolhido, né? Egoicamente decidido, e não é. Então, para a gente entender ainda alguns aspectos importantes, é preciso trazer alguns conceitos do que a gente discutiu, né? Para com que fique claro aí alguns aspectos, em especial algumas dúvidas que surgiram na semana passada. Então, nós vamos começar aí percebendo que Jung, ao estudar a alma humana e a complexidade da alma humana, percebeu que nós agimos de maneiras diferentes, todos nós, que dependendo do local onde nós estamos, dependendo do ambiente social, a gente se comporta de uma maneira ou de outra, ou de inúmeras maneiras diferentes, né? Então, Jung, percebendo essa característica do comportamento, definiu ou traduziu essa ideia de que o ego, né, esse centro da consciência, ele age de maneira diferente em cada ambiente social, especialmente porque o ego tem uma necessidade de ser aceito ou uma necessidade de pertencimento àquele grupo social. É uma grande frustração para o ego não ser aceito ou ser rejeitado. Nós não lidamos muito bem com essa ferida da rejeição. É uma grande dificuldade que nós temos, né? Então, para isso, para nós atendermos às expectativas dos outros, para com que a gente possa ser aceito pelas pessoas, Jung percebeu que nós moldamos ou vestimos alguns papéis para desempenhar esse grande teatro que é a vida. E denominou esses papéis, então, psicologicamente, né, esse papel desempenhado pelo ego para ser aceito a esses diferentes ambientes sociais, de máscara ou persona, né? Então, se nós pensarmos que o ego vai ter que interagir com uma sociedade, todas as máscaras que a gente utiliza
para satisfazer as necessidades dessa sociedade, a gente pode identificar como sendo as nossas personas. E as necessidades que a sociedade nos impõe são muitas, né? E aí é importante a gente refletir como a gente foi construindo essas personas ao longo do nosso desenvolvimento e ao longo das nossas interações sociais. Então vamos imaginar que a sociedade tem alguns ideais, em especial ideais de beleza, ideais de felicidade, de comportamento, né? Quais são os ideais de beleza que a sociedade tem? Me ajudem. Para ser belo tem que ser como? Né? Então a gente tem um padrão social que, se você for dessa maneira, você é considerado belo, aceito por um grupo ou por um grande grupo. E muitos de nós vamos moldar ou buscar agir na nossa vida para satisfazer essa necessidade social, né? Assim como a sociedade tem um padrão do que é felicidade. O que a sociedade expõe como sendo ideal para você ser feliz? É feliz quem, o que na sociedade? Quem tem dinheiro, quem é bem-sucedido, né? Quem ocupa um cargo relevante ou importante no trabalho. Ah, você é só um funcionário? Ah, nossa, você é chefe, né? É outro olhar, né? Como se fosse grande importância ou grande diferença no papel da vida. Porque todo trabalho, nós sabemos pelo Espiritismo, significa toda ocupação útil, que tem a mesma dignidade e o mesmo valor, né? Então, morar em determinado local, ter um filho que frequenta determinada escola é mais chique do que outra. E às vezes a gente se mata para satisfazer essa necessidade que nem é tão relevante para a nossa vida. Perfeito? Assim como o comportamento. Como o homem deve ser? Qual é o papel social que a mulher deve desempenhar? Ainda bem que as coisas estão mudando, mas imaginemos o papel social da mulher no século XIV, XV, na era vitoriana, né? Na contemporaneidade. E nós não somos muito diferentes daqueles espíritos daquela época. Somos os mesmos de volta. Então esses padrões comportamentais, esses atavismos que nós vimos, vão se repetindo, né? Mas como os meus filhos devem ser? Quais expectativas a sociedade tem em relação ao comportamento dos meus filhos? E será que eu estou preocupado com a educação real do meu filho, dos meus filhos, ou estou preocupado em satisfazer as minhas necessidades? Porque eu vou cobrar do meu filho e exigir que ele tenha excelentes notas, porque senão o que vão pensar de mim? Ou será que eu vou exigir do meu filho excelentes notas, porque a sociedade diz que para você ser bom, você tem que ser o primeiro em tudo, competitivo, arrasador em tudo, e se você não tira 10, se você não tira notas excelentes, você é fracassado. E quanto mais eu me esforçar para atingir um ideal, que é uma expectativa dos outros, que é um ego ideal, mais eu me afasto de quem realmente eu sou e para que eu realmente vim ao mundo. E aí Jung vai trazer uma grande observação para nós, que o problema não está em usarmos as máscaras, como o texto trouxe muito bem, porque elas são importantes para a convivência social, né? Eu estou mal-humorado porque eu acordei cedo, mas eu visto a máscara de que eu estou bem-humorado, cumprimento você, dou bom dia, vou lá para o meu canto no trabalho, fico mal-humorado comigo mesmo, mas quando as pessoas chegam eu tenho a relação social mascarada, que elas até vão achar, nossa, que querido que o Wagner é de manhã. Né? Não tem problema nenhum.
Mas o problema está quando eu começo a viver a minha vida em função de uma expectativa exterior, de uma necessidade exterior, que muitas vezes não condiz com aquilo que eu quero para a minha vida. E a gente vai entender isso melhor hoje. Vamos ter que amadurecer e aprofundar esse aspecto. Então essa instância psíquica, persona ou máscara, ela só passa a ser prejudicial quando o ego se identifica apenas com aquele papel. Então eu sou um pai que eu estou tão preocupado com o aspecto exterior que eu vou viver a minha vida em função disso. E eu vou trabalhar igual um louco, e o trabalho é a minha prioridade, e eu quero ter sucesso, eu quero ser bem-sucedido, e eu me mato para trocar de carro a cada ano, porque o que vão falar, meus amigos todos trocam, então eu estou totalmente imerso numa necessidade de satisfazer uma expectativa exterior, que nem sempre é o meu desejo. Porque às vezes eu posso parar e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Trabalhando igual um louco para trocar de carro a cada ano, para quê? Vocês entendem isso? Isso é importante, né? Então esse ego, perante a essas exigências sociais, ele cria uma relação social, uma máscara social. Eu crio um personagem para se relacionar, ou para me relacionar, e criar uma impressão de algo, né? Que é esse ego idealizado. E aí eu busco o que é ser belo, e vivo minha vida só para isso. E eu busco o que é ser feliz, e vivo a minha vida só para isso, no sentido não do que eu considero como belo e o que eu considero como felicidade, mas o que os outros esperam. A expectativa do mundo, porque é uma necessidade de satisfação exterior. Fica claro isso para vocês? Um ego bem estruturado, um ego bem sedimentado, ele se relaciona com o mundo exterior, se relaciona, veste máscaras, tem convivências e relacionamentos sociais, mas são pessoas flexíveis. Eu sei que aqui eu visto a máscara para esse cumprimento do bom dia, porque para mim é uma dificuldade acordar cedo, por exemplo. E eu não vou tratar as pessoas mal porque isso é meu. Então aí, mas eu sei que depois eu posso agir assim, eu sei que lá eu vou agir assim, e aqui eu ajo assim, e eu tenho consciência das máscaras que eu vou usando. Só que às vezes eu posso não ter consciência das máscaras e estar tão identificado a essa máscara, amarrar tão bem essa ideia de que felicidade é isso e vivo a minha vida para isso, que eu me olho no espelho e eu não me vejo quem eu sou, eu vejo a máscara. Porque ela está tão amarrada e eu considero que aquilo é o ideal para a vida, que eu vivo em função disso. E aí é um grande desastre para o nosso autoconhecimento, como o texto diz. Porque a gente acha que mudou, a gente acha que já alcançou, que já está pronto. Quando na verdade o aspecto sombrio ganha muito mais intensidade, né? E se manifesta na nossa vida. Então para toda persona, para todo papel social que eu tenho que desempenhar, eu escondo na sombra aquilo que contraria o ego ideal. Homem não chora, eu falo para o meu filho. E aí ele aprende que homem não chora. E ele é condicionado que homem não chora. E aí se eu tenho uma família de uma cultura machista, porque a sombra pessoal com sombra pessoal de toda a família vira uma sombra coletiva na família. E às vezes a gente tem o comportamento machista na família, como tem comportamento preconceituoso, que são manifestações sombrias do ser humano, né? E aí eu cresço com isso, de que homem não chora. Mas e o homem que quer chorar dentro de mim, vai para onde? Porque ele existe. As emoções são naturais do ser humano, sejam elas quais forem. Ou se eu cresço entendendo que a sexualidade é algo pecaminoso, abominável, infalável, não se fala desse assunto. O que eu faço com essa energia que está em mim? E aí muito disso vai para o aspecto sombrio. Então tudo aquilo que contraria
esse ego ideal, isso que as pessoas esperam, ou a expectativa exterior, se torna sombra. E é na sombra que está o nosso verdadeiro ser. Porque a persona me afasta da minha essência. É uma necessidade de satisfação exterior. A gente vai entender melhor isso hoje. E a minha real essência está lá, num aspecto desconectado da consciência, que é a sombra. Perfeito? Então a gente vai trabalhar alguns valores, e eu vou dar um exemplo só, né, nessa cultura que a gente tem, que é o maior mal da sociedade, como nos trabalha os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então a gente escolheu esse tema para ver uma maneira de identificação com a persona, para satisfazer as necessidades externas do que o mundo espera, e uma desidentificação da nossa essência, para a gente entender como que isso se dá na nossa vida, perfeito? Poderíamos fazer essa análise sobre vários exemplos. Escolhemos um só, que é o sistema de crenças da felicidade e do materialismo, que é um aspecto que Joana de Ângeles trabalha muito bem em relação a essa manifestação da persona, viver a vida para algo que é uma ilusão, e desconectar-se da real essência para que veio. Perfeito? Então, no livro Ser Consciente, Joana de Ângeles vai dizer assim, em relação ao materialismo: esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, que não diminuem de intensidade. Conflitos esses porque a gente não se encontra com eles, né? A gente não tem coragem de se relacionar com os nossos conflitos. A gente tenta fugir deles, nos mecanismos de defesa do ego, quando a gente deveria cultivá-los, né? É lá na lama, é lá no inferno que está a nossa salvação, né? É lá na morte que está o renascimento, como diz Jung. Então, esmagados por conflitos que não amainam de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas. Mecanismos escapistas de um ego que não quer se relacionar com os conteúdos internos, conflitados. E porque a gente não se relaciona com os nossos conflitos e somos conflitados, exteriorizamos os nossos conflitos nos nossos comportamentos. Em vãs tentativas de driblar as aflições, porque o mecanismo de defesa soluciona alguma coisa, a gente estudou lá. Resolve nada, só atrapalha, só atrasa o encontro. Porque a sombra vem, olha aquilo e diz: meu Deus, deixa isso lá. Me dá mais uma chave para eu trancar essa coisa lá dentro, né? E eu crio um mecanismo de defesa para não me relacionar com esse conteúdo. E quanto mais eu crio um mecanismo de não me relacionar com o conteúdo sombrio, mais o inconsciente ganha força. Pela oposição. Porque quanto maior for a oposição, mais energia psíquica corre para ver se a gente faz a integração, o encontro da consciência com o conteúdo inconsciente. E se mesmo assim eu não acordar, o corpo manifesta o grito da alma, vem o sintoma. Então o sintoma, que não tem origem física, é o grito da alma para essa dissociação, essa polarização para o ego dissociado do seu inconsciente, da sua realidade. Não há um eixo, lembram? Não há um eixo ego-self. Então a gente cria mecanismos de fuga do relacionamento com a sombra. Quais eles? Ela vai citar alguns, né? Transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social. O que é isso senão personas? E o ego ama isso. Porque que ego não gosta de ser aplaudido, de ter êxito exterior, de ser reconhecido como uma pessoa bem-sucedida na visão materialista? Nossa, isso para o ego dá uma cama, cobertor quentinho, uma xícara de café quentinho, num dia bem frio. É acolhedor, né? E o ego pensa assim: estou no caminho certo, está tudo maravilhoso, olha que prazer que tudo isso que eu faço.
E eu acho que eu sou o dono de tudo, né? E que está tudo certo. Embora, como eu não me relaciono com os conteúdos sombrios, os sentimentos permaneçam agrilhoados, acorrentados, oprimidos e ferreteados, assolados, devastados, aquilo que se põe em grande aflição pela angústia e pela insatisfação. Então a gente está repleto de coisas exteriores e ansiosos, angustiados e aflitos internamente. E aí a gente começa a ver o mal da sociedade, uma desconexão com a real essência do ser que nos leva a índices inimagináveis de ansiedade, de depressão, de suicídio. Então, por que eu trabalho tanto e foco tanto no dinheiro? O que eu quero com isso? São questões importantes para a gente refletir. Para quê? Qual é a finalidade? Será que eu já tenho o necessário à vida? Então, para que todo o excesso? São questões fundamentais para nós que somos espíritas, gente. Porque o conceito de reencarnação, de mortalidade da alma e principalmente o conceito de transitoriedade da vida física deveria mudar completamente a forma como a gente vive no mundo. Se não muda para você, é porque está só na superficialidade do que é o Espiritismo. Não entendeu ainda. Não entendeu o que a reencarnação e esse conceito promove de mudança significativa no comportamento humano. Porque se eu entendo que eu sou um espírito, que estou aqui temporariamente para ganhar recursos do espírito, eu posso ficar 40 anos da minha vida focado exclusivamente em aspectos materiais e desencarnar logo depois. E para quê? O que eu levo? Então essas reflexões são importantes para a gente entender como essas personas são construídas, né? E tem pessoas que se matam porque acreditam que tem que ter 1 milhão antes dos 40 anos. Eu já vi um pai que falou isso na minha frente para o filho, essa loucura. Eu não sabia quem que eu internava primeiro, né? Um pai falou assim, para você ser bem sucedido, você tem que ter 1 milhão antes dos 40 anos. E aí você precisa provar para quê? Isso, para quem? Né? Enfim. E aí no livro Revolução Espírita, um livro muito interessante, a gente já trabalhou alguns aspectos aí, tem uma frase legal aqui. O problema está, olha como é importante, o problema está em tornar o ter a finalidade da vida. O problema não está em ter. Não há problema nenhum em ter dinheiro, em conquistar, em ganhar as coisas, em comprar as coisas, nenhum. Desde que seja com dinheiro honesto. Se é dinheiro ilícito, tem muito problema. Você vai ter que arcar com a sua consciência. Né? E como não há juiz, ou melhor, como o juiz interno é incorruptível, não dá para dar jeitinho com esse juiz. Não tem suborno. Não dá para comprar o julgamento. Porque a gente sabe onde a gente errou, onde transgrediu. A gente tem a sinalização desse Deus interno na consciência, né? Então o problema não está em ter, mas está em viver só para isso. Que daí eu me perco da essência e fico afivelado com a máscara de que eu preciso ser esse ego idealizado para satisfazer os outros. E esqueço do que eu gosto, do que eu quero, da felicidade. Né? Assim como eu vejo muitos pais dizendo para os filhos, não, isso aí você não vai ser não, porque isso aí não dá dinheiro. Ó, você pode ser o que você quiser dessa lista. Igual o meu orientador no doutorado. Você pode pesquisar o que você quiser dessa lista. Que é a minha linha de pesquisa. Né? Fora disso, não pode. Não, mas eu quero ser
Não, mas isso, meu filho, não dá dinheiro. Como é que você vai levar seus filhos para Disney daí? Então o problema está em tornar esse ter o que move a minha vida. É o meu Deus. E é nesse sentido de o que move a minha alma que Jung se refere ao Deus. Né? O que dá sentido para a minha alma. Jung vai dizer que ninguém pode viver sem Deus. Porque ninguém pode viver sem sentido existencial. A gente só pode escolher a que altar nós vamos devotar os nossos deuses. Então, se o meu Deus é ter, a minha energia psicológica, movimento do corpo, tudo vai ser movimentado para isso, para essa finalidade. Aqueles que alcançaram o poder econômico de consumir o que querem, vivem em função disso. Claro, porque tem que manter esse padrão, então tem que sempre trabalhar mais. Mas vivem infelizes, com medo de perder o que têm ou de serem roubados. Então é uma relativa segurança, né? Então olha que loucura, a gente trabalha, tem, depois vive com medo de perder tudo isso ou ser roubado. A maior parte do restante luta a vida toda com a esperança de também conquistar aquela condição. Porque é um ego idealizado do que é ser bem-sucedido, feliz. Né? Lembra que a gente brinca que felicidade para o mundo é conta recheada, férias, sei lá onde é o local da moda, e muitas fotos disso no Facebook e no Instagram. Porque não basta ter, precisa mostrar, aparentar. Porque o ego ama isso. O ego gosta do aplauso, do aspecto social. E Jesus nos ensinou muito diferente. Que é muito diferente a compreensão de felicidade, a compreensão de paz. Porque para a visão materialista, ter paz é ter recursos financeiros. Sim, se eu tenho dinheiro, se eu tenho propriedade, se eu tenho posses, eu tenho tranquilidade. E a psicologia vai mostrar que não é bem assim. Aliás, isso às vezes perturba mais, porque esse medo de perder, né? O desânimo, e vivem infelizes por não alcançá-la. O desânimo atinge a todos, e é por isso que a depressão, o pânico e a hipertensão não respeitam divisão de classes, né? Então aí vem o sintoma de uma desconexão. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 148, Kardec já chama atenção para tudo isso, para essa desconexão da nossa essência que nos leva a comportamentos de manifestação da sombra, porque nós estamos identificados com a máscara. Queremos viver um ego idealizado. Então uma sociedade, diz Kardec, fundada sobre essa base, e ele está se referindo ao materialismo, traria em si mesmo os germes da dissolução, e os seus membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Claro, porque na doutrina materialista você não é meu irmão, você é meu competidor. Quem chegar primeiro leva o melhor. Como que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí é isso que a gente ouve, que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o primeiro, que você tem que ser o mais bem-sucedido. E aí nós criamos introjeção da nossa sombra pessoal e coletiva em ídolos representativos dessa loucura coletiva. Então, quem é o nosso ídolo? Ou quem são nossos ídolos hoje? Muitas vezes representam a manifestação dessa loucura toda. E isso leva a uma sociedade que cultua valores e cultua situações e que muitas vezes valoriza materialmente algo em detrimento de outras coisas que talvez tivesse até mais importância no sentido do ser, né? Da valorização do ser, da condição do ser.
Vamos fazer um exemplo claro aqui, jogadores de futebol, com todo respeito, professores de ensino infantil. A questão salarial, né? É nisso que eu estou me referindo, nesse aspecto. Então, as doutrinas materialistas de Joana de Ângeles, infelizmente, por isso que o materialismo é caminho, não é fim de nada. Se você achar que o capitalismo é o fim, o capitalismo é um processo para algum lugar melhor, que a gente não sabe qual é. Qual é o sistema que domina no mundo feliz? As doutrinas materialistas, infelizmente, vêm contribuindo cada vez mais em favor do desconcerto moral da criatura humana. A gente está perdido. A gente tem valores completamente distorcidos, ninguém se relaciona com a sua realidade individual, e quando se relaciona e vê tudo que há de ruim, esconde em máscaras, e a gente vive uma sociedade hipócrita, que está tudo bem, que ninguém fala das coisas, que aparentemente está tudo bem. Oferecendo-lhe uma visão pessimista do mundo e pessimista da existência, desse modo contribuindo em favor do utilitarismo e do imediatismo, da preocupação exclusiva consigo mesma, em detrimento das demais, como se alguém pudesse viver feliz com o egoísmo e a indiferença em torno da sua realidade de ser imortal. E aqui ela já chama a atenção de como o conceito da imortalidade da alma, e especialmente a reencarnação que o Espiritismo nos traz, e a finalidade do mundo físico, da existência física, deveria impactar nas mudanças dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Porque nessa doutrina materialista eu posso ser fraco? Posso ser o último? Posso me sentir triste? Posso ter problemas? Alguém tem problema no Facebook? Eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que trabalhar, eu não posso ter tempo para nada, porque se eu tiver tempo para alguma coisa, meu Deus, mas você não faz nada assim. E aí, quanto mais eu trabalho, às vezes mais eu quero trabalhar, num mecanismo escapista de até não se relacionar comigo mesmo. Porque quanto mais coisas eu vou colocando na minha vida, menos tempo eu tenho para parar e ouvir o meu inconsciente. E aí eu fico exausto, ganho muito dinheiro e infeliz. E adoeço. E a minha alma grita: busca a tua essência, busca o que você gosta, o que te faz feliz e não o que os outros esperam de ti. E aí às vezes vem os convites da depressão, que é uma bênção que o inconsciente nos oferece para ver se esse ego polarizado conecta-se com a sua realidade maior, com essa sua essência. Não, mas eu ganho dinheiro, então tá ótimo, eu tenho títulos, eu tenho cargos, eu tenho marcas, eu tenho status, eu tenho aceitação pelo grupo, eu me sinto aceito e com isso eu vivo para o ego. E a sombra se agiganta porque eu não entro em contato com esses aspectos que estão ali, ignorados de mim. E aí a questão 799, de que maneira então o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Olha a frase, gente. Destruindo o materialismo. Essa ideia enlouquecida de que você tem que viver para o prazer, para a posse, para ter, para os cargos, para o título, para o exterior, para os outros. Não é isso. Que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Quem sou eu na visão espírita? Eu sou esse ego temporário? Ou eu sou um espírito imortal que antecede esse corpo? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Qual é a finalidade da minha vida? O que eu levo comigo depois da morte? O que eu deixo em contribuição para o mundo? Quais as amizades e os relacionamentos salutares que eu levo? Quais as gratidões, os respeitos pelas pessoas que eu levo? Quais as conquistas do meu espírito?
O que eu melhorei? O que eu pensava de uma maneira e hoje eu penso de uma maneira diferente, mais amena, mais solidária, mais tolerante? Essa é a ideia. Nem nós, os espíritas, estamos fazendo isso. Nem nós. Imagine. Exato. Então essa ideia materialista, dinheiro, poder, status, vaidades e tudo que o materialismo nos traz, essa ideia o Espiritismo trabalha muito pela noção dos princípios básicos doutrinários, né? E aí tem uma charge que eu amo. Eu não achei ela em boa resolução, então eu digitei o que estava na charge, mas é o que todo mundo que está vinculado aos aspectos polarizados do ego, só vive para as questões egóicas, vai fazer de final de ano, né? Para muitos, o objetivo da vida é esse. Quais os planos para esse ano, cérebro? A mesma coisa que fazemos todos os anos, Pink. Tentar emagrecer e ficar ricos. Aprendi com o Vaninha essa charge. Então é uma polaridade. Uma polaridade. Não que haja algum problema. O problema está em só, em apenas, exclusividade, unilateralidade. Assim como o problema está naquela pessoa que acha que a sua maneira de pensar é a correta e não aceita nenhuma outra, que é a base do preconceito. Então eu estou unilateralizado. E quanto mais unilateralizado, menos contato eu tenho com os meus conteúdos sombrios. A civilização odierna, psicologia da gratidão, Joana de Ângeles. A civilização odierna, rica de conquistas de vária ordem, porque nós temos tudo que nos leva para o exterior, tudo. O mundo está nas nossas mãos hoje, alguns cliques, alguns segundos, na mesma hora. Ainda não logrou tornar feliz a criatura humana, que ainda permanece insatisfeita. Por que será? O que está faltando? Está faltando uma conexão com a minha verdadeira essência, com a minha verdadeira finalidade da vida, com o meu Deus interno. Para quê? Qual é o sentido que me move? E essa conexão é que a sociedade odierna não faz, porque nós não temos tempo para parar. Quantas horas, ou melhor, quantos minutos você medita por dia? E aí, quando a gente vai falar de meditação, vira mais um compromisso na agenda, como diz o Marlon. Não, então peraí, eu vou acordar 5 minutos antes porque eu tenho que meditar. Daí eu coloco o compromisso, o despertador desperta, eu medito 5 minutos, daí eu saio da meditação, vou lá no quarto dos meus filhos e vamos que vocês estão atrasados, que eu vou chegar atrasado, tem que tomar café ainda. Entendeu nada. Porque meditação não é mais um compromisso de agenda, é um modo de vida. É uma postura mental perante a vida, de contemplação, de relacionamento com Deus, de gratidão, em todo momento, a qualquer hora. Então eu estou me alimentando e eu estou grato por aquele alimento, estou em conexão com o Criador. Eu estou viajando e eu sou grato pela oportunidade de viajar. Mas tem pessoas que não têm a postura contemplativa. Eles são aqueles loucos no carro que vão com você, que ele fala assim, meu Deus, que saco essa fila de 3 horas para ir para a praia. Porque o ego imediatista quer o resultado. Quando poderia ter uma postura de gratidão por ter o privilégio de ir, por ter um carro para ir, por ter o dinheiro para ir. São posturas completamente diferentes. Nunca me esqueço de um amigo que quando ele ficou internado no hospital um tempo com pedra no rim, e eu cito muito isso porque eu tenho pedra no rim, só quem tem sabe a dor que é isso. E aí ele não podia fazer xixi, ele não podia ir no banheiro fazer xixi, que daí teve que fazer uma cirurgia para remover a pedra e fica com uma bolsinha. E aí ele falou assim, Wagner, nunca mais eu fiz xixi da mesma maneira. Porque fazer xixi para mim era automático. Agora é contemplativo. Eu faço xixi, eu agradeço a Deus, porque eu estou conseguindo fazer xixi. Então, às vezes, a gente precisa de uma paulada da vida para a gente ter uma postura contemplativa.
Às vezes a gente só a famosa história só valoriza quando perde, né? Então isso é importante. Mas a gente vai falar de meditação mais adiante. Então ela continua, naturalmente permanece insatisfeita, infeliz. E aí, como falta o sentido, Joana de Ângeles vai dizer que a gente tem o vazio existencial, porque eu não tenho sentido de vida, eu não tenho a conexão do ego ao que eu vim fazer na vida, eu vou querer preencher esse vazio com alguma coisa, num mecanismo de fuga. E aí eu vou preencher isso muitas vezes com a drogadição, com o alcoolismo, com o sexo desenfreado. E aí eu não entendo por que eu tenho que transar com 40 pessoas, ou não sei quantas pessoas, ou por que eu tenho que beijar não sei quantas numa noite, mas eu não paro e digo, por que eu faço isso? O que minha alma diz? O que eu estou sentindo? Qual é a minha carência para eu precisar me relacionar com todas essas pessoas? O que eu estou buscando com isso? Porque isso é o sintoma. A drogadição, o alcoolismo, a busca desenfreada pelo prazer, pela ilusão, é o sintoma. Então, enquanto o sentido estiver voltado, o sentido existencial estiver voltado para os aspectos exclusivos do ego, para as necessidades de um ego idealizado, o ser humano se sente incompleto, gente. A gente se sente vazio, não tem sentido. Eu vou estar milionário e infeliz. Como eu posso estar milionário e feliz porque tenho sentido existencial? Estou conectado à minha essência. Como eu posso ser pobre e infeliz? Desconectado da minha realidade, da minha essência, sem entender a que vim. Como eu posso ser pobre e extremamente feliz, conectado com a minha essência? Porque independe de ter, é uma postura psicológica, é um comportamento, uma postura do ego em relação ao inconsciente. Naturalmente que aí encontramos a predominância da sombra coletiva. Veja, o que é a cultura materialista? Se não a exteriorização de todos os nossos conflitos. Não trabalhada pelo conhecimento do ser em si mesmo. Porque não tem tempo para trabalhar minha sombra. Quando que eu vou trabalhar minha sombra se nem eu paro? Se eu nem tenho uma cultura de contemplar, de avaliar as minhas emoções, de me relacionar com as minhas emoções, de parar e pensar por que aquilo me toca daquele jeito, o que mexe em mim. Aliás, se eu nem tenho a ideia de que isso tem a ver comigo, porque eu acho que ainda o problema está fora de mim. Pior ainda. Não sou eu que sou corrupto, sou eu. E como eu não vejo a corrupção em mim, eu projeto onde eu quiser. No mecanismo de defesa. Então, não trabalhada pelo conhecimento do ser em si mesmo e das suas imensas possibilidades, sempre conduzido pelo comércio para o prazer e o não pensar em profundidade. E é isso que o Espiritismo nos convida, pensar em profundidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade da vida? Para que eu vim? Que seres são esses que me foram confiados como filhos? Que família é essa que eu estou inserida? Por que essas dificuldades? Por que essas facilidades? Porque por mais que eu me esforce, minha vida não anda e não vai para frente. Essa é a ideia, né? Mas a gente prefere vivendo na superficialidade dos fenômenos humanos. Acorda, toma café, vai para o trabalho, tudo igual. É o ser biológico, instintivo, cérebro réptil. Não é o ser psicológico, amadurecido com neocórtex. Tem faltado a coragem social para a gente desamarrar essas máscaras. Para romper com essa cortina que impossibilita a clara visão da realidade psicológica da existência. Realidade psicológica da existência. Qual é a realidade psicológica da existência?
E o Espiritismo nos traz isso de 1857, dizendo que a realidade do ser é sairmos daqui melhores como espíritos imortais. Mas a gente se perde no ego, nos perigos que é vir para o mundo, como a gente já comentou, né? Na fascinação que o mundo provoca para o ego. E aí o ego fica assanhadinho, porque gosta de tudo que vê, fica iludido com o mundo e se esquece a que veio. E o nosso espírito que validou nossa reencarnação fica desesperado, porque o caminho era aqui e o Wagner está indo para cá. Daí quando vem alguma coisa que traz o filho de retorno ao pai, o ego odeia. Então o ego vai ver como um problema, uma frustração, um sofrimento, mas não é. Para o self, para o espírito imortal, aquilo é a melhor coisa, porque está realinhando com a finalidade existencial. E como a gente não é acostumado a olhar para si, para buscar a terapia em nós mesmos, a gente ainda quer a solução imediatista. Doutor, mas não tem uma pílula para depressão? Não dá para eu tomar e acabar com isso? Não dá. E a gente vai ver como que acaba com isso, se é que acaba com isso, qual é o processo para isso. Que é voltar-se para si. Autoconhecimento. Volta para si. Então ela continua. O ser consciente. As realizações externas, que são do ego, podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente. Não, porém, erradicá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Porque a origem da infelicidade está no interior. E você pode dar o carro para o seu filho e ele vai ficar feliz. E hoje os trabalhos mostram que a gente fica feliz aí por 3 meses, depois passa. Depois aquilo lá já não é mais tão importante. Aquilo que você se matou para conquistar, que você ama, os trabalhos aí mostram que 3 meses é mais ou menos a média que a gente fica naquele aspecto assim, maravilhado, êxtase. Porque não é felicidade, é alguma outra coisa. Depois volta o conflito interno que me leva ao mesmo ponto. Mais uma reflexão dela para a gente avançar. Condicionado para a conquista das coisas, na concepção da meta planificadora, olha isso. A nossa concepção de estar plenos é conquistar as coisas. É isso que a sociedade materialista diz pra gente. Qual é a meta do ser humano? Ser rico. Porque aí você vai ser feliz. Todo mundo vai te adorar. Vai ter um monte de gente para te bajular. Né? Condicionado para a conquista das coisas, na concepção da meta planificadora, o indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas. Então, toda hora eu invento alguma coisa, justamente para não parar, não ter tempo de avaliar o que está acontecendo comigo. Mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, inconscientes, eles continuam ali, porque não foram resolvidos. Até quando ressumam e sobrepõem-se a todos os disfarces. Aí cai tudo. As máscaras que a gente usa. Desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Então não tem como nós não nos confrontarmos com a nossa realidade interior. Vocês conseguem entender isso? E aí a gente entra num segundo aspecto. Que é como nós vamos fazer isso. Perfeito? Para finalizar, atitudes renovadas, a ditadura do ego. Há uma necessidade inconsciente no ego para possuir, para apegar-se, para lutar pela posse, para gerar conflitos e dominar. Reconhecem-se aí nesses comportamentos? Eu me reconheço em quase todos. Fixado na aparência das coisas, esquece-se da essência,
do conteúdo de tudo, da finalidade existencial, que é a maior do que a transitória jornada física. É isso que o Espiritismo nos propõe, por isso que é revolucionário. Por isso que é revolucionário esse pensamento. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, porque o Espiritismo nos dá muito bem esse entendimento, consegue valorizar o que tem significado real e aquilo que somente se expressa em aparência. A liberdade pela qual todos lutam a fim de consegui-la deve iniciar-se no interior, no íntimo, mediante a superação da posse. E como é difícil isso aí para nós. E das suas mazelas, que fortalecem os sentimentos egotistas, só penso em mim, e aprisionam nas paixões do ter. E eu me esqueço da minha realidade existencial, psicológica. Então, essas reflexões de como a persona que eu visto atende os desejos e expectativas do mundo externo, mas como também eu deixo de ser quem eu sou para assumir a persona, a gente tem que refletir muito profundamente. A identificação com a persona por parte do ego, quanto mais identificado eu estou com a persona, maior é a manifestação da sombra. Ela constela justamente porque o inconsciente tem essa sabedoria. O self, o inconsciente junguiano é sábio, esse self é o gestor, é ele quem gerencia esses processos. E essa potencialização do inconsciente é uma forma de compensar aquela visão unilateral do ego, aquela atitude unilateral do ego, de só viver para o aspecto exterior. E é aí que começa o nosso problema. Como que a sombra se manifesta na minha vida porque eu estou polarizado? E eu não vou ver que é sombra porque eu estou polarizado no ego. E aí eu vou achar que é qualquer outra coisa, menos uma deficiência minha que está se manifestando ali. Mas na verdade é conteúdo sombrio. E às vezes eu faço aquilo achando que até estou fazendo bem, mas se eu analisar com mais profundidade, é uma manifestação do meu conteúdo sombrio. E aí lembrem de sombra, do que a gente estudou, o que tem ali dentro, quais são essas coisas, né? E aí nessa visão, especialmente o que Joana de Ângeles nos traz, ela vai permitir que a gente consiga ler Kardec de uma maneira muito mais humanizada, de uma maneira que a gente não tenha mais aquele discurso religioso do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. Porque isso não é de Kardec, isso é nosso. Isso é das deficiências nossas, do movimento espírita. Falar da doutrina espírita nesse viés psicológico é ler as mesmas letras de Kardec, é trabalhar na codificação, mas compreendendo essa letra de Kardec numa profundidade tão diferenciada que faz com que a gente saia daquela leitura impositiva para os outros, aquela leitura moralista. Pior ainda, quando a pessoa não entende as emoções, os sentimentos, ela diz assim, não, sublima, ora mais, reza mais, vai no passe, sublima. Tá, e como que sublima? Faz o que com isso? Porque isso está pulsando em mim, é vivo em mim. E a gente não tem uma sociedade que nos ensina a lidar com os nossos conflitos. Pelo contrário, não se fala nisso. Ou quando se fala é impositivo, é moralista. E aí, aquela pessoa que tem o desejo, o que ela faz? Veste a máscara para ser aceita, cria um conflito interior muito maior, às vezes se casa, tem filhos e tem uma vida promíscua, a surdina, e satisfaz os seus desejos, a surdina. Quando seria para Jung muito mais interessante assumir esse aspecto que lhe contempla, que lhe faz parte, e viver uma vida honesta no sentido de assumir um relacionamento homossexual, expressar o amor. Você está vendo que não tem a ver com o sexo, tem a ver com a manifestação sombria, porque eu posso ser heterossexual
e ter os meus conflitos e fazer a mesma coisa. Trair minha esposa, trair meu marido, porque eu não tenho consciência das minhas limitações sombrias e de como elas se apresentam na minha vida. E isso é importante. Então agora a gente vai começar a trazer esses conteúdos que nós vimos na sombra e a gente vai começar a fazer um trabalho de percepção de onde isso está em mim, de como isso se expressa na minha vida. E isso é difícil, gente, porque isso dói. Isso é assumir que eu não sou esse queridinho, esse perfeitinho que todo mundo acha que eu sou, que o meu marido acha que eu sou, que a minha esposa acha que eu sou. E aí isso, como diz o Marlon, é colocar o pé numa coisa pegajosa, nojenta, melequenta. E agora, o que eu faço com isso? Está aqui, me compõe. E a gente vai discutir sobre isso, perfeito? E é isso que Joana de Ângeles nos traz, é importante, porque Joana de Ângeles vai nos dar uma percepção de quem nós somos realmente, de como nós funcionamos, e que não adianta esconder, porque aquilo não deixa de existir só porque eu escondi. Porque eu posso até ter uma atitude religiosa, achando que na religião eu não vou mais ter a manifestação daquilo, e aquilo se manifesta de outra maneira. E a gente vê aí o nível de pederastia em ambientes religiosos, por exemplo. Quanto menos consciente eu tiver das minhas limitações, mais elas se manifestam na minha vida e se expressam na minha vida. Por isso nós temos que trazer esses conteúdos para serem, como a gente viu lá no módulo sombra, integrados. O que é ser integrado, o conteúdo sombrio? Vocês lembram? O que é integrar o conteúdo da sombra? O que é integrar? Trazer para a consciência. Trazer para a consciência. Enquanto o ego não percebe, é sombra. Quando o ego percebe, porque enquanto a mãe tem a postura protetora nos filhos e justifica egoicamente que ama, por isso protege dessa maneira e não deixa ele viver, ela vai continuar agindo assim. Ela vai criar um filho despreparado para a vida, numa cúpula, e quando a mãe morrer, o filho morre junto. Mas a mãe vai ter o discurso, não, eu amo meu filho, eu não quero que nada aconteça a ele, eu me sinto no dever de protegê-lo. Mas se você analisar o comportamento da mãe, na sombra você enxerga o egoísmo. Não, é minha posse, minha propriedade, vai ficar sob meu controle e eu vou fazer o que eu quero. Investir nele. Investir. No mesmo exemplo que o Marlon nos traz. Né? Porque a mãe pode egoicamente, ou o pai pode egoicamente justificar: não, meu filho, mas não é que eu não gosto da sua namorada, não é que eu não gosto da segunda namorada, não é que eu não gosto da 20ª namorada. Mãe, mas você não gosta de nenhuma das minhas namoradas? Não, mas é que eu quero uma pessoa certa, correta, boa, estou pensando no teu futuro, eu te amo. Esse é o discurso egóico. Mas aonde que a sombra se manifesta aí? Como brinca o Marlon, ela só não completa a frase: eu quero que você se case comigo. Afinal, fui eu que te pari, perdi o sono, investi. Olha quanto dinheiro investi em você. Olha o que eu deixei de fazer da minha vida, que eu queria e não pude por causa de você. Agora ela que leva o lucro? Não, não. Egoísmo meu. Mas para essa mãe admitir que esse comportamento é um egoísmo, tem que morrer. Tem que morrer para essa visão idealizada de que é amor. Teu filho bonitinho, né? Porque Gibran vai dizer para a gente que os pais são como arcos e os filhos são como flechas. Khalil Gibran. Numa forma linda de entender o processo educativo, à luz da doutrina espírita. Porque ele vai dizer que a função do arco é se dobrar. E quanto mais o arco se dobra, mais longe a flecha vai. Então a flecha depende do arco. O arco protege, permite, dá condições dessa flecha ser independente e voar longe. E na visão espírita isso é lindo, porque o espiritismo diz pra gente: seus filhos não são seus filhos.
São espíritos que Deus lhe confiou com uma finalidade, de você ajudá-los a se aproximarem de Deus, desenvolver valores, virtudes. E principalmente, se eu morrer hoje, meus filhos são autônomos para entender o mundo, para entender a vida, para encarar as dificuldades. Então isso é muito importante para nós. Quando a gente começa a ter contato com esse aspecto sombrio, e a partir do momento que eu começo a compreender como funciona na minha vida, eu posso trabalhar isso em mim gradativamente. Isso faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Ou vocês acham que eu sou um louco falando aqui? Porque tem que ter sentido. Porque se não fizer sentido, eu tenho que achar outro exemplo. Olha, foi vocês aqui, mas não um pouco. A verdade dói, mas o auto-encontro é inevitável. Não tem como. Porque se a gente... E essa visão humanizada que nós vamos ter que ter, gente, na nossa vida. Essa visão contemplativa perante a vida. Opa, o que me tocou? Isso é meditação. Que acontece em qualquer lugar. Opa, por que eu me senti assim com fulano, com Beltrano? Por que a agressividade veio? E aí eu vou buscando isso. Depois a gente vai ver o que eu faço com isso. Porque senão nós seremos as mesmas pessoas conflitadas, que não se relacionam com as suas deficiências, que manifestam os seus conflitos onde quer que estejam. Aí como a Adri diz, eu estou na direção do centro espírita, eu estou na coordenação do grupo de estudo, eu estou na reunião mediúnica, eu estou na evangelização e os meus conflitos são expressados em todos esses locais. Ou vocês nunca viram no centro espírita um julgando o outro dentro do próprio centro? O que é isso, senão uma manifestação do próprio conflito humano? E aí a gente vê Manuel Filomeno de Miranda, com toda a literatura, nos despertando para o que acontece nos centros espíritas ao longo do país. Se vocês começarem a ler essas obras, vocês vão ficar bobos com o que Manuel Filomeno de Miranda relata nos centros espíritas do nosso Brasil. E não estamos falando do centro espírita lá da esquina, não sei de onde, não. Porque nós não estamos vivendo espiritismo. A gente não entendeu. E aí a gente cria locais para a exteriorização dos nossos conflitos. Porque em nome do Cristo, em nome de Jesus, eu vou expulsar alguém da casa. Como eu fazia antigamente. Queimava, matava, fazia as cruzadas, em nome do Cristo. E acho que estou certo. E não tenho contato com isso. E aí nesse discurso, em nome da doutrina, eu ataco o outro, eu falo mal do outro. Aí você vê pessoas do grupo mediúnico falando mal um do outro. Gente, não entendeu nada. Nada. Não entendeu nem o que é espiritismo. Porque me diga se Kardec em algum momento propõe isso. Quando os locais são sempre locais de acolhimento. E aí a gente vai ter que compreender que esse mal domina em nós, que foi onde nós paramos. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós vimos que no mundo de provas e expiações o mal domina. Então os espíritos já nos ensinam, Kardec já nos traz isso em Evangelho segundo o Espiritismo, que nesses mundos de provas e expiações que nós habitamos, o mal domina. E aí um pouquinho mais adiante, no item 7º do mesmo capítulo, Há muitas moradas na casa do meu pai, nós lemos isso semana passada. Pois bem, diz o Espírito, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Então nós temos o mal em nós. Nós somos os presidiários. Nós somos os doentes. Nós estamos internados nesse local malsão. Agora eu não consigo entender aonde que a gente criou esse discurso hipócrita. Por que a gente cria esse discurso hipócrita, melhor dizendo, para esconder tudo isso?
Ou a gente veste as máscaras para esconder todo esse mal. Quando, na verdade, a gente deveria se relacionar com tudo isso. Entrar em contato com tudo isso. Por que a gente vai fazer para fugir disso aqui? Vestir as máscaras para esconder. E aquilo que eu não reconheço em mim, vira sombra. Então isso é importante, pessoal. Perceber que nós habitamos um mundo em que o mal predomina em nós. E se o mal predomina em nós, nós não temos que pensar se nós temos mal ou não. Nós só temos que entender onde o mal se manifesta na minha vida. Como o mal se manifesta na minha vida. Nesses exemplos que eu dei, por exemplo, de uma manifestação egóica, de uma postura materna em relação ao filho. E Joana de Ângeles, ela não passa a mão na cabeça. Ela vai dizer que a síndrome do ninho vazio é uma mãe egoísta. Tão egoísta que só pensa nela, que não admite os filhos terem seu espaço. Agora, para tratar isso, volta-se para si. Vamos tratar esse egoísmo, que aí se cura do aspecto. E agora estamos com outra sempre, né? A geração filha não está cuidando dos pais estão se mandando no ninho também. Agora tem o símbolo. Agora tem o contrário. A pessoa está agora indo para a república, condomínio, porque os filhos não estão cuidando dos pais. Entendeu? Mais um negócio vem vindo aí. Então, o que eu quero despertar agora em vocês? Essa reflexão é importante. Isso aqui é Espiritismo. Isso aqui é Kardec. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos inferiores, que predomina o mal em nós. E nós falamos e exigimos comportamentos nobres das pessoas. E às vezes nem nós temos esse comportamento para dar, às vezes não. Porque nós estamos no mesmo saco. Senão não estaríamos aqui. Nós somos farinha do mesmo saco. E se eu quiser viver o predomínio do bem, e o discurso religioso tem um problema sério nisso, né? Porque o discurso religioso não reconhece a manifestação do mal. Não pode. Vai para o inferno. Não pode. É pecado. E aí a gente começa a reprimir. E esse mal se manifesta de outro jeito. Mal no sentido sombra, tá? No sentido ignorado que ainda é mal em nós. Claro, como a gente sempre diz, tem o anjinho na sombra, mas para o anjinho aparecer, os demôniozinhos têm que morrer antes. Têm que ser integrados antes. Né? Porque o Cristo está em nós também, na sombra. Né? Mas para esse Cristo aparecer, primeiro, essa luz tem que brilhar. Aos pouquinhos iluminando essa escuridão, até se encontrar com todo esse inconsciente para se tornar o Cristo. O ser luminoso, que não tem sombra. Né? Então, se eu quiser viver o predomínio do bem, do bom, do comportamento nobre, aí eu vou mascarar que eu não tenho a sexualidade, que eu não sinto aquilo. E aquilo vai para onde? Para a sombra, um aspecto negado de mim. E o problema está isso. O problema está na negação daquilo que eu sinto. Esse é o problema. O aspecto sombrio está em eu querer ser algo que na verdade eu não sou. Ou impor-se para si uma conduta que não é a conduta que a gente tem. E aí Kardec, no capítulo 17, no capítulo intitulado Sede Perfeitos, do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Se você acha que não tem inclinação má, você não pode ser espírita, por definição. Porque para ser espírita verdadeiro tem que ter inclinação má. Verdadeiro. É óbvio que Kardec diz isso, porque ele entende o que é a Terra. Mundo de provas e expiações, onde há domínio do mal. O mal domina. Então nós temos que estar atentos a isso na nossa vida. Aonde o mal se expressou nessa maneira de eu me comportar, nessa maneira de eu agir.
Mas o mais interessante dessa frase é que Kardec diz assim, ó, esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Esforços que emprega para domar. Perfeito? Ele diz que doma, que consegue domar? Porque a gente tem uma mania de achar que, tudo bem, entrei em contato com a minha sexualidade e vi toda a podridão que vem. Agora, como que eu domo isso? Não, Kardec está dizendo que não vai conseguir. Que às vezes a gente não vai conseguir. Que muito frequentemente não vai conseguir. Você vai desencarnar com as mesmas deficiências. Não é por você entender que você é vaidoso, egoísta, que você vai desencarnar menos disso. Ou não disso. Você só vai desencarnar mais consciente de que você é aquilo. E isso é integrar. Isso é importante. É fazer luz. Porque agora, entendendo que eu sou aquilo, eu tenho mais possibilidades de avaliar os meus comportamentos e como aquilo se manifesta, estar mais vigilante, mais consciente. E aí eu machuco menos as pessoas. O meu comportamento é mais controlado. Entendam bem esse controlado, né? Por favor. Então, primeiro, eu não sei aonde nós entendemos que domar é reprimir. Primeiro tem isso. Às vezes a gente entende que domar as inclinações más é reprimir. E isso é uma loucura completa, porque se eu reprimo, não resolvi, né? Vai para o inconsciente. A gente estudou Freud, vira sintoma. Então ele não diz reprimir. Ele não diz resolver. Porque a gente tem uma tendência a querer resolver as coisas. O ego quer resolver. Tá, Wagner, e agora como que eu resolvo? Não sei. E às vezes não vai resolver. Não vai. Você vai cultivar, vai se relacionar com isso, vai dar as mãos. É um relacionamento. A gente vai ver. Não diz controlar. E ele nem diz domar. Porque não está dizendo que a gente vai conseguir domar. Ele considera que ele não considera que a gente vai conseguir domar. Ele considera que o verdadeiro espírito é o que se esforça, pelo menos, para. Então eu já tenho consciência daquilo, sei que aquilo vai se manifestar, porque eu já estou sentindo, e eu me esforço para tentar controlar. Aí eu estou no caminho. Porque significa que a minha sombra não está inconsciente. Consegue entender? Ela já está consciente, já estou no processo de integrar. Isso é muito importante para nós, temos que entender. E se a gente entender ali o que é domar, domar é amansar, tornar manso ou dócil, é isso que é domar. Então, aquele cavalo que eu não consigo montar, eu vou tornar ele dócil para eu conseguir montar, mas não vai deixar de existir. É o mesmo cavalo, numa nova condição de relacionamento melhor com ele. Então essa questão da sexualidade ainda está em mim. Mas se eu tenho consciência, eu posso me relacionar de uma maneira mais amena, mais mansa, que causa menos prejuízo. Do que eu ignorar aquilo, casar e buscar o relacionamento homoafetivo fora do lar, por exemplo. Então Kardec já parte do pressuposto de que a gente não vai conseguir domar, de que vai ser tomado pelos complexos, de que vai ser tomado pela sombra, e tudo bem, não tem problema, não tem problema, porque a gente vai olhar para isso, vai avaliar o que isso diz de mim, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso me ensina, o que isso me diz, o que isso me ajuda a pensar sobre os meus comportamentos. E é essa que é a beleza da vida, estar desperto para se relacionar com tudo isso. Não é para resolver, não é para solucionar, porque isso é o ego que quer, o ego quer resolver. Não, agora tira isso daqui porque eu continuo mandando na psique, e se você resolve parece que não tem mais. E não é assim. Essa é uma visão egóica. Acaba fortalecendo a sombra, né? Acaba fortalecendo. Perfeito. Então a beleza está em a gente ser tomado por esse mal que domina em nós,
Mas conseguir olhar para isso como algo belo, como algo que fala para você alguma coisa da sua vida, como algo que ensina você, que ajuda você a rever conceitos e posturas, que ajuda você a rever comportamentos, paradigmas, maneira de se relacionar com as pessoas. E como esse mal vai se manifestando na nossa vida. E isso é uma possibilidade de autoencontro. Concordam comigo? Então isso é espiritismo. E aonde o Centro Espírita nos oferece a oportunidade de contactar-nos com o nosso mal. Você pode falar que você quer trair seu marido no Centro Espírita? Pois deveria. Você pode falar que você tem um desejo imenso de trair o seu marido? E se você falar, qual é a postura geralmente da pessoa? Condenação, julgamento. Porque não entendeu o Espiritismo. Não entendeu. Quando deveria fazer o quê? Por que você sente isso? Quando isso se expressa? Cultivo, volta para si, volta para si, volta para dentro. Porque a resposta está aí. Está aí dentro. Então, o que Kardec quer nos chamar a atenção é de que o esforço para domar é ter consciência da sombra. É isso. Psicologicamente, domar significa ter consciência. No sentido psicológico é isso que Joana de Ângeles vai trabalhar nas obras. Então eu me vejo enfiando os pés pelas mãos, repetindo os mesmos erros, mas eu não percebo que a vida está me convidando a olhar sobre novas perspectivas. Estou desatento. Então eu não estou tendo consciência do meu aspecto sombrio. Acho ainda que meu filho é ingrato. Porque saiu de casa, não me visita mais, não liga para mim, uma vez na semana só ele liga. Vai por ídolos da notícia. Quando na verdade é uma oportunidade que a vida dá, sim? Uma oportunidade que a vida dá para eu me encontrar com a minha própria alma. Por que você se sente assim? Porque a culpa não é do seu filho, me desculpe. Porque é sempre conosco o processo. Né? Então aquilo que nós chamamos de mal, ele é interpretado, isso é muito importante. O que a gente chama de mal não é mal. É interpretado pelo ego como mal. Porque descentraliza o ego do controle da psique. Faz o ego rever posturas e conceitos. E o ego odeia isso. Por isso que Jung afirma que todo encontro do ego com a sombra ou com o inconsciente é uma grande perda, é um grande sentimento de perda para o ego. Porque a gente tem que mudar posturas. Eu sempre achei que isso era certo e agora eu percebo que não. Eu sempre achei que eu não era agressivo, mesmo todo mundo me falando que eu era agressivo na maneira de falar, de me expressar, mas agora eu estou percebendo pelo comportamento que eu tenho, cai a ficha de que talvez eu possa ser. Quando cai a ficha, Joana de Ângeles vai dar um termo lindo que é o cair em si. Tem até uma imagenzinha lá que está no grupo, achei tão bonito. Ela caiu em si e foi o tombo mais lindo de toda a vida. Achei muito bonito isso. Porque se conectou. Então, a gente não pode viver essa vida hipócrita, medíocre que a gente vive, escondendo o nosso mal, não permitindo falar sobre isso, não permitindo conversar sobre isso, porque o ideal é que a gente possa exatamente entrar em contato com tudo isso. E aí a gente volta agora para uma análise da questão 919, que nós fizemos no início do nosso estudo sobre uma perspectiva, mas agora mais maduros, como aquelas crianças que já galgamos algumas séries na escola, já podemos fazer continhas agora de álgebras um pouquinho mais complexas, né? Então a gente já pode ler as entrelinhas, fazer correlações, né? Até que a gente vai poder resolver um exercício de trigonometria, né? Quando a gente for o Cristo, porque trigonometria é muito complexo, eu não sei trigonometria.
Mas a questão 919, Kardec faz uma pergunta que todos nós sabemos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Isso está na parte terceira, quando ele fala das leis morais, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Muito bem. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente tem que olhar para nós. Não, tudo bem, mas o que a gente faz depois que a gente conhece? Tá, já olhei para o mal, e o que eu faço agora? Como o Marlon brinca, não entendeu a pergunta. Não entendeu a pergunta. Porque a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, autodescobrimento, conhecer a si mesmo, é um método de transformação moral. É um método, é uma postura que nós temos perante a vida. Assim como a meditação é uma postura contemplativa, a gente tem que ter essa postura de olhar para nós. É que a gente pensa transformação como ego. Nosso ego assume o papel e diz assim: tá, enxerguei isso aqui, Wagner, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu quero resolver. De forma geral, a gente pensa assim, transformação. E aí, para resolver, o que eu faço? Visto a máscara, finjo que não tenho, acho que resolvi. Isso é o maior problema, porque eu acho que eu não tenho mais aquele problema. E aí o problema me toma. Eu sou tomado pela sombra, ele se manifesta no meu comportamento. Eu acho que eu já sou santo. E aí eu abuso da criança, sexualmente. Então isso é importante. Perfeito? Então, como assim método? Eu enxergo que eu sou uma pessoa vaidosa. E agora, o que eu faço com a minha vaidade? Vamos para a pergunta. Espíritos, qual o meio prático que eu tenho de resistir à minha vaidade e de não ser arrastado pela minha vaidade? E o que eles vão responder? Conhece-te a ti mesmo. Então, não é ação para fora, não é tomar passe. Com todo respeito ao passe, com todo respeito, porque o passe é recurso auxiliar. Recurso auxiliar. Eu estou com infecção bacteriana e eu tomo analgésico para tratar a infecção bacteriana. Não, o analgésico vai tratar as consequências, a dor, enfim, mas não vai tratar a causa. Cessado o efeito do analgésico, o problema retoma. Então, o passe, ele ajuda o ser a se conectar com essa essência. Mas se ele não vai para si mesmo, passado o apoio que ele teve do recurso do passe, ele continua na mesma, adoecido. O Cristo fazia isso. O Cristo era o suporte magnético para quem estava doente. Então o Cristo dava o suporte e a pessoa se curava. Mas o Cristo saindo de cena e a pessoa ficando por si, se não mudasse o comportamento íntimo, voltava a adoecer. Ficava pior ainda. Perfeito? Não voltes a pecar, no sentido de olha para si, olha para si. Então o passe é esse recurso auxiliar, como se fosse esse recurso analgésico, anti-inflamatório. Mas é só o antibiótico que vai atuar na infecção bacteriana. E esse antibiótico é olhar para si, é o autoconhecimento. Então é ir para dentro. Reconheci a vaidade e não transformou, não mudou sua postura, é porque tem mais a conhecer em você. Se reconheceu mais e ainda não modificou paradigmas, continua agindo de uma maneira igual agia, é porque tem mais a conhecer. Volta para você, volta para dentro. Por isso que a análise é ajudar o sujeito a se analisar. Não é resolver, terapia é resolver. O que eu faço com isso? Ah, faz isso. E nós não vamos entrar nessa ilusão de resolver as coisas de ninguém. Então o sintoma é o resultado desse desconhecimento do que está aqui dentro.
Quando o sujeito conhece as coisas, devagarzinho elas vão se organizando, as coisas vão se ajustando. Então, o que a alma grita com aquele sintoma? Vaidade é produto do que em mim? Será que é do não reconhecimento da minha pequenez? Será que é da minha insignificância? Será porque eu me considero incapaz? Será que é porque eu quero ser sempre o mais visto? É porque eu tenho uma necessidade de valorização? É porque eu preciso da atenção das pessoas? Mas por que isso? Da onde vem isso? Volta para dentro. Volta para dentro. E depois que eu conheço tudo isso em mim, e depois que eu vou acionando tudo isso em mim, a vaidade não tem mais sentido. E aí a gente vai nessa análise, nesse ruminar, nesse voltar. Quando a gente conhece as coisas, elas vão se organizando. E aí eu vou mudando paradigmas, formas de pensar, vou reestruturando esse ego para esse conteúdo. Faz sentido isso para vocês? E se não mudou, tem algo mais a se conhecer. Mais profundo. Reconheci que eu sou agressivo, mas ainda eu continuo manifestando, expressando essa agressividade. Volta-se para si. É o próprio método, vocês entendem? É o próprio método. Olha a pergunta, qual é o método? Método, meio prático. Mas eu não quero qualquer um, eu quero o mais eficaz de todos. Olha a pergunta, método mais eficaz. É isso que eles nos propõem, voltar para si, voltar para si. E a gente, por não compreender isso, o que a gente faz? A gente cria discursos de como as pessoas têm que ser, de como as pessoas têm que fazer, não é assim? Porque eu não reconheço o mal em mim, eu projeto a sombra. Isso comigo que eu agi assim, porque o outro está fora de mim, então eu ainda estou inconsciente de que esse mal é meu, né? Então eu crio esses discursos de como tem que agir, como tem que se comportar, como as pessoas, baseado no que eu egoicamente considero como certo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E todas as nossas falas no centro espírita são querendo direcionar o comportamento do outro. O que pode, o que deve fazer, dizendo que ele tem que fazer, e isso está contrário ao que Kardec ensina, que não é dizer o que o outro tem que fazer, não é dar opinião de como ele tem que fazer, não é receber alguém no atendimento fraterno e dizer o que a pessoa tem que fazer, mas convidar a pessoa a voltar-se para si. Você não vai entrar na loucura do louco que entra que você resolva a vida dele, porque as pessoas querem uma solução. Elas querem a pílula para a depressão. Não nos compete. Então você não vai entrar na mesma loucura de querer resolver. Você vai fazer a pessoa voltar-se para si. O nosso único conselho deveria ser: olhe para dentro. Tá, Wagner, mas o que eu faço com essa minha sexualidade, com essa vontade de trair o meu marido? Olhe para dentro. Tenha noção de que essa dificuldade que você tem também é minha. Não ser hipócrita de se colocar numa posição de que não tem problema. Também é minha. Também é de cada um de nós. Porque predomina o mal em nós. E a pessoa se sente acolhida. Igual aquela doença que você nunca sabe que existe, mas que teu filho foi diagnosticado e você se sente a pessoa mais excluída do mundo. Daí, de repente, você descobre que tem uma associação dos portadores daquela deficiência ou daquela enfermidade, e aí você se sente abraçado e querido porque tem mais gente igual a você. E um dá força ao outro. Então, a pessoa que vem trazendo o seu conflito, quando percebe esse acolhimento de que não há julgamento, ela se abre. E a nossa loucura não pode nos dizer o que ela tem que fazer. A gente vai convidá-la a olhar para dentro. Olhar para dentro. E o que eu faço quando eu reconheço que eu sou ciumento e que isso prejudica o meu casamento? Aí você olha para dentro. Aí você pensa quando isso se manifesta na tua vida. Por que isso vem? E talvez a pessoa, de tanto olhar para dentro, vai ter um insight e perceber: como eu sou inseguro.
E aí ela percebe que é insegura. E aí ela olha para dentro. E talvez ela percebe que ela é possessiva, que ela quer controlar tudo. E aí ela olha para dentro. E aí talvez ela percebe que ela não se ama. E como ela não se ama, ela acha que ninguém vai amá-la. E por isso ela desconfia do amor de quem está com ela. Mas isso é um processo longo de autoencontro. E quanto mais você continua olhando para dentro, e quanto mais você continua olhando para dentro, você vai encontrar Deus, que é o encontro com o self. E esse processo de cura acontece. É nesse momento que Jung vai dizer que quando o ego se relaciona com esse inconsciente, nesse eixo desses dois personagens, desse encontro de dois opostos, ego e inconsciente, surge um terceiro, denominado função transcendente, que Jung denomina de médico interno. E é somente quando a função transcendente acontece que o inconsciente tem liberado o fluxo para dar os insights, que o ego se coloca receptivo às respostas do inconsciente. Então, nesse olhar para dentro dos ciúmes, por exemplo, eu vou perguntando, até que venha um insight, insegurança, até que venha outro insight, possessividade, até que venha outro insight, não ama a si mesmo. E esses insights vão vindo e até que esse ciúmes vai sendo diluído por esse médico. Né? Por isso que não dá para dizer o que fazer. Vocês entendem? Não dá para a gente ter a audácia de achar que a gente vai resolver quando o processo é individual, pessoal. Brilha a vossa luz, dizia Jesus. É um processo interno. Porque aí eu estou aqui, eu sou nível 10, essa pessoa é nível menos 4. Quando ela chegar no meu nível, daí talvez, quem sabe, a gente possa. Eu acho que quando a gente estuda... Agora, autenticidade não significa falta de educação. Então você vai ser autêntico nas necessidades que o grupo tem, sem faltar com respeito. Então você tem que dizer, olha, nós temos uma pontualidade que é fundamental para o exercício dos nossos trabalhos. E não deve haver, ou não deveria haver, nenhum problema nisso, se as pessoas vivenciassem o Espiritismo. Porque elas iam parar para voltar-se para si. Mas como eu não volto para mim, o que eu faço? Primeira coisa, projeto minha sombra em você e julgo. Nossa, você viu a postura dela, Vaninha? Que absurdo, chamar a atenção da nossa irmã. Ela vem no horário que ela quer, ainda está ajudando. Não é assim. Não é assim. Eu tenho que compreender isso tudo e aceitar isso. Perfeito. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Isso é a autenticidade do Cristo. O que eu acredito? Quais são minhas convicções? Né? Se isso interfere o trabalho, tem que ser pontuado. Né? Com educação, com respeito, na tentativa de ajudar. Como nós podemos te ajudar para que você chegue no horário? Porque é importante. Porque senão você continua fazendo de conta e sublimando as coisas. Né? Sim, daí você acha que você não se preocupa, você já é pura, você não sente raiva. E isso está no aspecto sombrio. Perfeito. Então, em relação a essa questão, por que nós trouxemos ela? Não só para trazer essa reflexão da sombra, mas principalmente porque se tivesse que fazer alguma coisa, como a gente gosta de querer fazer alguma coisa, a gente gosta de dar palpite na vida, a gente gosta de resolver a vida, as coisas, os problemas das pessoas, e eu já disse a vocês que a gente não vai entrar na loucura da pessoa de querer resolver, mas se tivesse que fazer alguma coisa, vocês acreditam que os espíritos não nos teriam nos dito aí? Não teriam nos dito o que é para fazer? Claro. Porque olha a pergunta, o meio prático mais eficaz. Então, se o meio prático mais eficaz fosse se acabe na oração, ia estar ali. Se acabe na oração. Se fosse reze o terço, faça a novena, se ajoelhe 3 horas rezando no milho, ia estar ali. Mas a resposta é o quê? E não tem ali também, faça caridade. Não tem. Né? Porque qual é a manifestação do mal que mora em mim na caridade que eu faço? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Porque o mal habita em mim. Repete a pergunta.
Como que o mal se manifesta na caridade que eu faço? Qual a manifestação desse mal que está em mim no meu comportamento? Até na assistência social que eu faço. Para quê? Mal, quando você fizer isso, seria O aspecto sombrio. O que tem ali do meu orgulho, da minha vaidade, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha... né? E para a gente identificando isso. Então eles não dizem nada disso. Não dizem tome passe, não dizem faça caridade, mas eles dizem o quê? Olhe para dentro. Tudo vira ferramenta para o autoconhecimento. Então, o passe é um recurso para o autodescobrimento. A oração é um recurso para o autodescobrimento. O grupo de estudo é um recurso que facilita o autodescobrimento. A palestra pública é um recurso. Tudo, trabalho no centro espírita, tudo vai virar um recurso contemplativo para eu me avaliar, para eu me analisar. Será que quando eu entrego esse aspecto material na caridade, será que não tem uma felicidade por trás de que eu sou melhor? De que eu estou numa condição melhor? Não sei. Só eu posso responder isso. Eu comigo mesmo. Só que o recurso a gente transformou em tarefa. Virou a tarefa principal. E aí a gente ficou desconectado. A gente está num monte de tarefa, desconectado do que é a essência, que é olhar para si, e aí no final sai cansado, reclamando. Perdeu o sentido, não entendeu o que é para fazer. Né? Se é recurso, como eu me percebo no trabalho? Esse é o questionamento. Como eu me percebo enquanto eu estou na coordenação do grupo de estudo? Aonde a minha vaidade se manifesta? Aonde o Wagner que gosta de aplauso se manifesta? E se eu tiver consciência disso, ótimo, eu estou na integração. Pior do que não ter consciência. Porque eu posso ter consciência do meu orgulho e da minha vaidade, e você faz uma pergunta que eu não sei responder, mas como eu não dou o braço a torcer, porque eu sou orgulhoso e vaidoso, eu vou responder meia hora, não vou responder nada, mas vou falar um monte, todo mundo vai achar lindo, maravilhoso, eu saio por cima da carne seca ainda. Ou eu posso ter a vaidade e orgulho na consciência, ali, e eu estou tentando domar, tornar mais dócil, controlar. Você pergunta, eu não sei, já ativo a cordinha aqui do meu cavalo para eu domar ele. Wagner, não seja besta de querer responder, você não sabe. Diz que você não sabe, pronto. Seja autêntico. Esse é o sentido do sim, sim, não, não. Não sei. Não sei. Vou pesquisar, depois será melhor coisa. Não sabemos mesmo. Então, esse mal não resolve. É isso que a gente tem que entender. Tá, mas então faz o quê? Vamos conversar no próximo encontro. O que faz? Porque a ideia nossa é querer resolver. Querer resolver. Tá, mas então vou morrer com isso? Vai. E talvez na próxima existência também. E talvez por umas 10 existências ainda. E talvez por sabe-se lá quantas. Mas estimule. Eu já sei que isso é mal para mim agora. Exatamente. Só que nessa existência o mal era inconsciente, ele se manifestava e eu machucava as pessoas e fazia as coisas expressando o mal sem ter consciência. E talvez lá mais adiante esse mal já está mais consciente e eu tenho mais condições de domar e de agredir menos o outro. Então a ideia é, só para a gente nos situar, tá? Que o nosso próximo encontro a gente vai finalizar esse raciocínio. Nós trabalhamos por muito tempo aí os aspectos de como identificar a sombra em nós. Nós trabalhamos por longos encontros. E eu acho que isso todos nós, espero, já temos claro. Nós conseguimos já identificar esse aspecto sombrio em nós. Nós vimos inúmeras maneiras de fazer isso, né? Esse encontro com a sombra. Então hoje a gente começou a ver que esse mal vem,
E a primeira tendência é querer resolver isso. E a gente viu que não é assim que funciona. Então a ideia agora é o que fazer com esse mal quando ele se torna consciente. Porque enquanto ele está inconsciente, ele está agindo e eu nem percebo. O meu egoísmo se manifesta nas minhas atitudes, a minha vaidade, o meu preconceito, e eu acho que eu não tenho nada disso. Não sou nada disso que falam. Agora, eu já percebo, e essa é a nossa ideia. Espero que nós já estejamos mais conscientes para esses aspectos que surgem em nós. Tá, e aí? Apareceu esse aspecto da sombra. O que eu faço com isso agora? Abraço? Dou um beijo? Bato, jogo de volta lá e tranco? E aí, o que eu faço? Perfeito? E aí a gente vai entender como isso acontece.